E nosso amigo internauta, nós estamos com o programa Sinais de Fumaça e hoje nós temos a participação especial do índio Tapuia Cacauerá, autor de diversos livros e deve conhecer o Tupã Tenodé, a Terra de Mil Povos. Nós estamos aqui no Instituto Arapoti e com essa honra, com esse prazer enorme de reencontrar aqui o Cacá, nós vamos falar sobre medicina indígena. Cacá, nessa época atual, como que você vê a importância da medicina indígena aos seres humanos dessa época contemporânea, desse momento atual que a gente vive na humanidade? Bom, eu vejo da seguinte forma, no Brasil, particularmente, a sabedoria indígena a respeito dos aspectos de cura foi fundamental desde a formação da nação brasileira. Porque no século XVI, quando os jesuítas chegaram aqui, eles trouxeram um acervo de remédios da Europa, mas teve uma hora que esses remédios acabaram, né? E eles que trouxeram aquele famoso boticário, que são os remédios da época, né? E não sei se vocês sabem, mas a medicina da Europa da época era na base do corte, né? Tem um problema no pé, corta. Tem um problema na mão, corta, né? Não existia, vamos dizer assim, um aprofundamento, um domínio na questão das ervas que cicatrizam, que podem conter sem necessariamente ter que extirpar determinadas partes, né, do corpo. E naquela época, essa medicina indígena já atendeu às necessidades da população que estava colonizando o Brasil, porque os jesuítas fizeram essa ponte. Né? Então, você perguntou de hoje, mas acontece que aqui, desde essa época, né, a sabedoria de cura dos povos indígenas do Brasil já servem, né, tem servido, né, o cidadão, né, as pessoas, né, principalmente as ervas que são usadas como anti-inflamatórios, né, as ervas que curam traumas, pancadas, né, aquelas que causam a diminuição do impacto da dor, que são aquelas que aliviam a dor. Todo esse conhecimento assim que hoje faz parte de uma medicina oficial, naquilo que se refere à parte de farmácia, eu posso dizer para você que 90% desse conhecimento tem uma inspiração, tem uma raiz indígena do Brasil, assim, né? Então hoje, agora voltando para hoje, hoje se torna ainda mais interessante e se torna ainda mais necessário, porque essa medicina indígena ela é preventiva, né? Ela ajuda a prevenir determinados males. Eu estou falando assim da medicina das ervas, dos chás, né, que são bases para fazer tinturas, pomadas, etc. e tal, né? É uma alternativa muito grande, principalmente para a população mais pobre, né? E mais ainda para a população de área rural, porque aqui mesmo na nossa região, né, a região onde eu moro, a região de Mata Atlântica, tem inúmeras ervas que curam e que podem servir como tinturas, etc. e tal, e podem ajudar a contribuir com a população como preventivo.
E nessa questão da medicina indígena, você falou sobre essa questão das plantas, das ervas, e dentro da comunidade indígena, teve uma presença semelhante ao que existe na sociedade atual, que é a presença do psicólogo ou do terapeuta? Tem um terapeuta dentro da comunidade indígena? Bom, pegando como modelo a tradição tupi, porque também tem que tomar esse cuidado, né? Sim. São inúmeras civilizações, né, no Brasil chamadas indígenas. Então, eu já coloco isso antemão para poder estar falando com mais coerência, porque cada uma delas tem uma sabedoria muito incrível. Mas pegando como modelo a tradição tupi, na tradição tupi tem a figura do pajé, né? Que é o nosso xamã, né? O xamã é uma linguagem mais universal. E essa figura do pajé, ele reúne algumas habilidades, né? A habilidade de conhecer as propriedades curativas que a floresta oferece, mas também a habilidade de conhecer a pessoa da comunidade a qual ele faz parte, de conhecer os pontos de equilíbrio e desequilíbrio. E nesse sentido, sim, esse pajé ele é como um terapeuta, né? É o equivalente ao terapeuta, né? Porque a gente sabe que a cura, ela é metade externa, se tem alguma questão externa, alguma questão que está externada no órgão, no organismo e tal, mas a outra parte da cura é interna, né? Vem de níveis subjetivos, né? Então o pajé tem essa sabedoria, né? Ele vai se tornando hábil para fazer essa relação, né? Conciliar esses dois métodos, né? Entendi. E dentro da comunidade indígena, já que você está falando sobre a etnia Chovis Tupis, qual é a visão, como é que é enxerga, como é que é vista, o que é a doença no contexto indígena, né? O que é a doença para você? Bom, na tradição tupi, a doença começa quando a nossa cabeça adoece, ou no sentido de quando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não estão muito claros em determinados momentos, para determinados caminhos, dentro de determinados propósitos. Isso abre possibilidades de um desequilíbrio, né? Na linguagem de hoje, somatizar como um desequilíbrio, né? Então a doença ela começa na cabeça, né? E começa no sentimento, né? É claro que existem traumas que são traumas que aparentemente vêm de uma fatalidade exterior, né? Uma queda, uma briga, um conflito no caso dos índios, né? Assim, numa caçada, né? Uma mordida, uma coisa, né? Tem aqueles problemas que são aparentemente somente externos, né? Mas grande parte da doença tem uma relação com o sentimento e com a qualidade do pensamento, né, da pessoa. Né? Então ela começa nesse nível, que é um nível mais subjetivo. Na visão Tupi-Guarani, ou nessa visão, tem os aspectos semelhantes aos estudos de bioenergia ou aos estudos relacionados com os corpos sutis? Existem alguns nomes específicos também nessa tradição? Ou é uma coisa mais sutil, voltada assim para uma coisa que é uma doença da cabeça, da alma? Como que é visto isso? Tem o equivalente, ao que é considerado, né, o aspecto bioenergético, né, você fala. Tem, principalmente porque, aí voltando para a tradição tupi, sim, né, a tradição tupi, o ser humano não é o corpo. O corpo é a roupa que o ser humano veste para existir, né? É uma roupa que ele põe quando nasce para atravessar uma jornada de existência no mundo físico e que ele retira quando faz a passagem
para continuar a sua existência em outros níveis de vida. Uhum. Né? Então o corpo é uma roupa. Sim. Né? E aí, o que é o ser de verdade nessa roupa é que importa pro pajé. Né? E o ser de verdade que veste essa roupa não é visível aos olhos externos, né? Aos olhos dessa roupa. Então, a tradição tupi, inclusive, ela fala de 3 corpos. Né? Ela fala de um corpo original que é chamado de Aivu, né? Que significa sopro, que é o corpo original do ser, né? E que é o que veicula a essência do ser. E a essência é luz, né? Uhum. A essência é luz. Essa luz se expressa como um campo, né? Tem um campo de expressão que a tradição tupi chama de Endu, que é a mesma palavra que traduzida a gente pode assimilar com a aura. Endu, a aura, né? Sim. Então tem esse corpo de luz, luz. Né? Que é o Aivu, e a tradição tupi diz que tem um outro corpo que se encaixa nesse corpo de luz, que é um corpo de som, um corpo vibratório. Se chama corpo de som. Corpo de som. Corpo de som, que é o Yang. Yang na língua tupi. Yang. É o Yang, é um corpo vibratório, um corpo de som. Uhum. Yang é uma palavra que significa também, ao mesmo tempo que significa som, fala, significa alma. Equivalente. Então é um corpo vibratório, um corpo de som. Esse corpo de som é que a gente tem que prestar atenção, porque ele é o que pode somatizar distúrbios, desequilíbrios psíquicos, né? E aí esse corpo de som encaixa num corpo físico. Então a tradição tupi considera, grosso modo, né, 3 corpos. Corpo luminoso, que encaixa num corpo vibratório, que encaixa no corpo físico, né? Que se integram, né? Que se interagem, né? Mas o corpo verdadeiro, né? A imagem verdadeira do ser humano é luz. É luz. Avô. É o Aivu. Aivu. É o sopro do grande mistério. Você falou sobre o segundo corpo, que é um corpo som, que é o Yang. Aí eu lembrei daquela palavra Yin Yang Yang. O que significa a palavra Yin Yang Yang? Por isso, porque essa palavra Yang, quando tem significa uma alma que vibratória, né? É o corpo de som. E Yin, como também vibração e fala é similar na língua tupi, Yin também significa fala. Então, a língua tupi, como ela tem um sentido superficial e também tem um sentido oculto, né? No sentido superficial, Yin é a fala da boca. No sentido oculto, Yin é a alma. Né? Então, Yin 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 é a falação, né? No sentido externo, né? No sentido interno, no sentido mais oculto, Yin 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 é a perturbação mental. Perturbação mental. Porque é o nosso estado, é o estado do ser humano, de qualquer ser humano, quando ele não exerce um treinamento para educar esse Yang, esse corpo vibratório. Porque esse Yang, que é seu corpo vibratório, ele tem propriedades criadoras, propriedades modeladoras, assim, daquilo que você emana, daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Então, se você não educá-lo, ele você se torna vítima dele. E Yin 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 é aquele aspecto nosso, meu e seu, né? Quando a gente está disperso, quando a gente está
fala muitas coisas, um exemplo, né? Fala sobre muitos assuntos, mas não está focado especificamente em nenhum. Isso na tradição, na tradição tupi, pode significar uma fuga de energia, uma evasão de energia, né? De energia vibratória que é uma energia criadora, né? A tradição tupi acredita que não é bom nhenhenhen, não é bom você, né? Você tem que educar o nhenhenhen, né? Nós falamos sobre essa questão do pajé, do terapeuta na cultura indígena, dessas falas, dos corpos energéticos, dos corpos na tradição tupi. E como que se dá a formação desse terapeuta dentro da comunidade indígena? Como é que é feita? Como é que é a escolha? Como é que acontece essa formação do terapeuta ou do pajé dentro da comunidade? É um sábio na tradição tupi, Sim. Um pajé, ele tem um sistema de ser formado que lembra muito, lembra um pouco, na verdade, não muito assim, mas lembra um pouco aqui, a maneira como o mestre de capoeira é formado. Né? O mestre de capoeira ele é formado a partir do exercício, da prática, da disciplina, e com o passar do tempo, aquele discípulo, né, aquele atleta, né, aquele guerreiro, aquela pessoa, vai sendo considerado apto a ser mestre, pelo próprio exemplo que os seus iguais, que o seu círculo vão observando ele refletir. Né? Na capoeira se diz que se é mestre por consideração. E numa aldeia também, né, se é pajé por consideração. Né? A pessoa é considerada um pajé. Né? Mas é considerada não é do nada. É porque ele, com o passar do tempo, a disciplina, o senso de observação, de estudo, e a passagem e a manifestação das suas habilidades vão tornando uma pessoa apta a ser pajé, né? É o que eu tenho observado nas comunidades, né? Entendo. Então ele é dessa maneira que um pajé vai fazendo. Tem uma pessoa que normalmente é o mais velho, né? O pajé mais velho, que já tem um olhar treinado, que ele escolhe as pessoas que ele quer instruir. Necessariamente não são da família dele. Entendi. Né? Ele já vai vendo as afinidades, as habilidades daquela pessoa, e ele acolhe na instrução. Se no decorrer do processo esse discípulo vai sendo considerado apto, ele vai estagiando em outros níveis, né? O que eu tenho observado é assim, não existe uma escola, vamos dizer assim, escola de pajé, um método, não existe. Entendi. Mas é bem próximo o que a capoeira, né, traz, assim. Isso é mais ou menos dessa maneira. A gente falou sobre o pajé, sobre essa coisa de acolhimento. Tem um outro processo também na nossa sociedade, o pai e a mãe dão um nome para suas crianças. E como é que acontece em relação ao nome dentro das comunidades indígenas? Qual é a importância também do nome da pessoa, já que ele é um som, você tem um sonho, esse sonho é importante dentro da comunidade indígena? Como é que é isso dentro da tradição? Aí novamente aí dentro da tupi, né? Dentro da tradição tupi, e mais especificamente aí as referências atuais, as referências contemporâneas dessa tradição, é um povo que desmembra dela, que é o povo Guarani. Né? Para o Guarani, que vem de toda essa linhagem, né, ancestral, ele considera o nome exatamente a expressão da alma, o nome verdadeiro, né? Sim. É a expressão da alma, é a vibração do yang, né, da alma. E ele considera tão importante, quando vibra o seu nome, a sua alma se ordena, né, se equilibra e tal. De maneira que existe um rito próprio para receber o nome.
Então não é o pai, não é a mãe que dá, Uhum. que dá o nome. Claro que o pai e a mãe até dão um nome comum, um nome para o relacionamento social, Sim. né? Mas o nome mesmo ele é adquirido num rito próprio, que na tradição guarani é o Nimoncarai, o nome Nimoncarai. do rito, que é a cerimônia do nome sagrado. Ele acontece uma época do ano, uma vez por ano, normalmente no período entre janeiro e fevereiro, meados de janeiro. Isso eu estou dizendo assim, nos povos guarani do Espírito Santo até o sul do Brasil, né? Sim. Que é mais ou menos nessa mesma época. E nesse ritual, o pajé justamente assim reúne toda a comunidade canta, celebra, concentra aquela energia daquele momento para esse tempo sagrado, né? E depois de uma sequência de cantos e de dança, o pajé ele entra numa sintonia intuitiva, profunda, e ele recebe as pessoas e as vão nomeando. Ele sopra o nome, e é muito bonito, né, o ritual. Às vezes crianças, às vezes jovens, até adultos já, né? E o nome é soprado. E às vezes ele dá o nome para, sei lá, 20, 30 pessoas. O nome vem, né? Ou seja, para o pajé o que é? É a vibração daquela alma que está emanando. Então, aquela vibração é traduzida num nome. No nome. E aquele nome então, vibrar. Entoado, e aquilo é um nome sagrado, né? Muito bom. E para nossos amigos internautas que estão acompanhando essa entrevista, o que significa, qual é o significado do seu nome, né? Kaká Oera Jecupé. O que significa Oera Jecupé? Bom, qual a história ligada também, a história, né? Interessante. É assim, eu não sou da tradição tupi, né? Tupi-guarani, como minha origem é tapuia. Meus pais, eles vieram de uma migração do norte de Minas Gerais, já fazendo parte de uma história que é uma história de desfragmentação dos seus antepassados, da sua tribo, e vieram morar em São Paulo, né? Já não tinham um comportamento e não tinham seu sistema preservado mais, né? Foi nessa circunstância em que meus pais vieram e nessa circunstância que eu nasci. Mas por felicidade do destino, eles foram morar próximo à aldeia Guarani. Sim. E depois que fizeram a passagem, minha mãe morreu, eu tinha quase 9 anos, depois com entre 16 e 17 anos, meu pai morreu, e eu já tinha uma convivência relativa com os Guarani, e depois essa convivência se tornou mais profunda, né, com os Guarani daquela época, daquele momento na minha vida. E dessa convivência, e pelo fato de trabalhar em alguns projetos, em algumas ações com a comunidade, enfim, essa convivência causou um grau assim de relação de amizade. E aí que eu ganhei esse nome. O nome de Jecupé é um nome que é usado para quem não é da comunidade. É um nome de adoção. De adoção. Né? E aí eu fui convidado para participar de um Nimoncarai, que foi muito interessante, porque como eu ficava viajando entre duas aldeias, né, eu fui convidado numa, e numa delas, nessa primeira, eu já recebi o nome Verá. Verá. Quando eu fui convidado na outra, eu não tinha falado que já tinha recebido o nome. E era desfeita, não só desfeita, como também ia ser muito, né, muito mal eu também não participar de um convite como esse, né? Entendi. E aí na sequência, quase um ano depois, aí de novo, Verá. Então, poxa, né? Duas diferentes, o nome, né? Só que nessa outra já veio Verá Jecupé, né? Na primeira Verá. Aí eu acabei adotando
porque minha vida mudou depois dessa vibração, de receber essa vibração. Sim. Porque até então, o que eu era? Uma pessoa, né, de origem indígena que prestava, né, de coração, voluntariamente, um apoio para a comunidade, mas a minha grande sede era o resgate da minha própria história, né? Da história dos meus antepassados. E o nome veio confirmar o vínculo com os antepassados. E qual é o significado de Uerá? A palavra verá, a palavra traduzida, a palavra verá, ela é traduzida como relâmpago, como raio. Um raio. Né? É o raio, é o relâmpago. Mas dependendo da circunstância, é trazido como o clarão do raio. Mas é um relâmpago, é o raio, é o clarão, né? Isso é o sentido literal do nome, né? Entendi. Porque os nomes estão ligados aí é toda a filosofia guarani, porque assim, os nomes que se recebem, eles estão ligados a ancestrais que não são ancestrais humanos, que encarnaram, ancestrais divinos, que são um desdobramento de Deus. Porque na filosofia tupi é assim, ó, Deus é, né? Sim. Desde sempre foi, aí será. E em algum momento ele desdobra-se. Quando ele se desdobra, ele se torna vários, que são extensões dele mesmo. Sim. Esses vários, em essência, são quatro. Que se manifestam através das forças da natureza. O vento, a água, a terra, o fogo. Sim. Esses quatro têm nomes, que são os nomes de todos os nomes. E aí, esses quatro geram um desdobramento de divindades que geram os primeiros nomes. Então, esses primeiros nomes são os nomes que nós recebemos no batismo. No batismo, entendi. E é uma maneira assim de vincular a tua memória consciencial a uma memória ancestral da raiz da vida. Por exemplo, o Uerá, então, é um nome ligado ao fogo? É ligado ao fogo, né? Que né, é a linhagem. Né? Na linhagem você tem Tupã, que é o criador, que é o trovão. Né? E junto com o trovão vem o clarão, vem um raio. Então é a contraparte do criador. Mas todos os outros também. Também é ligado. Então os nomes, tem um nome que é Caraí, que é o fogo. Caraí, o fogo. Né? Então, que também é o fogo do quê? Do criador. Né? Tem nome ligado às águas, que é as águas do criador, a terra do criador. Entendi. Entendeu? Então são todos desdobramentos do criador. É para lembrar que nós somos filhos de uma mesma essência. Vem tudo dessa mesma fonte. Dessa mesma fonte. Então o que acontece no sonho é o momento em que o nosso ser ele vivencia de uma maneira fragmentada diversos níveis, né, de outra realidade, que não essa realidade convencional. E aí, vivenciando experiências nesses outros níveis, a gente pode extrair também conhecimento desses outros níveis, né? Eu vou fazer até uma emenda assim, por exemplo, de onde que veio o conhecimento dos índios sobre as ervas? Aí voltando na história da medicina lá. Para muitas tribos vieram dos sonhos. Os sonhos ensinaram as pessoas, né? Porque o sonho não tem a limitação do racional, né? Dos preconceitos, né? O sonho entra em níveis intuitivos e entra em níveis diretos de comunicação, né? E de alguma maneira alguns povos treinaram isso, souberam lidar com isso. Os Tapuia é um desses povos. Então o sonho tem essa importância, né? Você pode entrar em conexão com outros níveis de existência pelo sonho. E de outros níveis de consciência, né? Inclusive na consciência da planta, na consciência de uma árvore, na consciência de uma montanha.
Porque para os povos indígenas, uma montanha, uma planta, uma árvore, não são seres desprovidos de consciência. Sim. São seres que possuem um tipo de consciência diferente daquilo que a gente reconhece como consciência. Uhum. E o sonho quebra todas essas barreiras. Transcende e interage com todas Aí as... você pode interagir. Uhum. E existe um ensino específico ou alguma prática que é ensinada para as crianças ou para os adultos? Existe alguma prática em si para facilitar para a pessoa ter a facilidade no sonho? Como é que é dentro? Ou se não existe, é uma coisa mais natural, como que funciona? É bem... Existe prática, Sim. assim, mas é bem... Na linguagem daqui, assim... É bem empírico, é bem intuitivo. Uhum. Por isso que é difícil também de mensurar, né? Mas existem ensinamentos, trocas e, por exemplo, os tapuia que eu convivi já depois de adulto, né? Com um dos povos, né? Que tem tem uma prática. Eles têm o hábito de toda manhã, quando acorda, reunir um grupo. Primeiro, assim, que normalmente as pessoas, as famílias dormem juntas, né, na mesma hora. Então, quando acorda de manhã, uma das primeiras coisas que faz é narrar os seus sonhos para o grupo, levando em consideração o sonho como uma viagem, como um caminho, como uma experiência, como um saber adquirido naquele momento. Quando se faz isso, a atenção para o sonho é outra. Então, ao narrar, a experiência é assimilada como uma reflexão, como uma meditação, e isso faz com que eu vejo como um treinamento. Sim. Né? Isso faz com que a pessoa aceite melhor, assim, ou crie, não sei se aceite, mas crie uma capacidade de ser mais aberta para aquilo que intui, para aquilo que sonha, para os símbolos internos que vêm, e e acaba aprendendo, né, naturalmente, mas dentro de uma prática, a fazer uma interpretação, um reconhecimento daquilo como uma linguagem também. Entendi. Então eu estou falando dessa maneira, mas não é que os índios chegam assim e falam, bom, agora vamos fazer uma prática, né? É muito empírica. Entendi. Né? Que é também o que você acabou de falar, na época atual, fala sobre esse processo. Não precisa ter um diário, você vai escrevendo lá esse diário, essas reflexões, você acaba tendo a propensão de ter outras experiências espirituais semelhantes, e você vai ajudando o seu cérebro a entender essas outras realidades, que algumas das vezes não é tão palpável quanto essa realidade atual. E aí você falou um pouco antes sobre essa conexão com a natureza, para lembrar que o nosso nome tem a ver com a divindade total, a divindade dos elementos e as forças que existem presentes na natureza. A gente vindo aqui no caminho, o Haroldo, a gente viu um bicho passando, cruzando aqui o nosso carro também. E como que nas tradições indígenas enxergam-se os animais, a presença dos animais, a sua sabedoria dentro das tradições aqui das nossas terras mesmo, ou do tapuia, ou dos tupis? Da mesma maneira como nós falamos agora há pouco, considerando aquele ser como portador de um saber e de uma consciência diferente da maneira da nossa consciência e do nosso tipo de saber. Quando você considera um animal como um ser portador de saber e consciência, a tua relação com ele muda. Né? Você pode eventualmente se abrir para receber, inclusive, entre aspas, informações ou insights ou que vem dele e dele vem de você, entendeu? Então a relação é essa, né? É essa relação. Né? Mesmo que os povos ainda caçam, ainda se alimentam de carne, né? Ainda tem uma relação assim de, vamos dizer assim,
de necessitar do animal como um alimento, alguns animais, mas mesmo assim tem uma relação de respeito por esses animais presente, como portadores de uma consciência presente. Tanto é que não se sai para caçar sem pedir permissão, né? Então isso existe ainda, felizmente, assim como parte dos costumes de muitas tradições indígenas. Para os guaranis e os tapuias é semelhante a, por exemplo, tem outras culturas nativas de outros povos, de outras regiões, no Canadá, por exemplo, que tem os seus representantes totem, tem uns totens animais, até com seus símbolos, suas conexões, representando. Isso também é presente nas tradições guarani ou tapuia, relacionado com totens, ou alguns animais. Eu sei que na cosmologia, por exemplo, em Guarani tem o beija-flor, mas existe esse totem presente, por exemplo, como se fosse no altar, com totens, na Opã, ou alguma coisa assim? Na cultura guarani, né, não dessa forma que os índios canadenses possuem, né, não tem, né? Vamos dizer assim, tem o totem coletivo, que é o beija-flor, como você foi bem, assim, que é o mensageiro do Nhanderu, né, mensageiro do grande pai, né, do nosso pai. Tem esse aspecto mais coletivo do totem, e tem pessoa a pessoa as suas considerações por determinados animais, mas aquilo não é colocado assim com a mesma ênfase que é colocado, por exemplo, o índio canadense, um Algonquin, né, que eu tive o prazer de conhecer a cultura deles, por exemplo, né? É muito pessoal a relação, assim, né? É muito particular, assim. Mas tem a consideração. Entendi. Porque existe a crença de que nós temos a nossa relação pessoal também com determinados padrões de animais, assim, né? Assim como no povo xinguano, né? Os Camaiurá têm os seus totens, né? A onça, a cobra, a tartaruga, né? Que são daquelas famílias que constituem a tribo, né? E que formam os totens da nação deles, né? Os animais da sua nação, né? E está passando agora um bicho de ferro. Que é o totem do homem tecnológico, assim, que é muito importante, que é o trem. Muito bom. Diz que 2 mineiros estavam esperando o trem, né, e estavam com as bagagens tudo no chão. Daqui a pouco chega o trem, né, e aí era um casal, né, o homem e a mulher, né. E aí a mulher fala assim: vai marido, pega esses trem logo aí que tá vindo a coisa. E nós estamos aqui, né, no Instituto Arapoti, aqui é onde nós estamos aqui ao lado da Opã, né? E como é que é a história do Instituto Arapoti? O que é Arapoti, para as pessoas que quiserem também conhecer um pouco sobre essa sabedoria indígena? O que a gente pode passar para os nossos amigos internautas que querem se aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos que vocês têm, que você tem passado para a gente, Cacá? Aqui em volta tem uma mata, que é a Mata Atlântica, e não sei se você sabe, essa mata é uma mata terciária. Sim. Ou seja, não é a Mata Atlântica original. Então, aqui, esse espaço tinha sido uma carvoaria. E aí, quando já tinha sido degradado, exaurido, né, essa área, aí o dono da carvoaria doou essa terra para nós formarmos o Instituto. Entendi. E a gente passou a cuidar da florestinha aqui da mata e restaurar essa floresta com apoio de técnicos, com apoio de pessoas, de muitos voluntários. Isso aí uma história de quase 15 anos. E tem uma mata que renasce depois disso. Então essa Mata Atlântica que está aqui, ela é uma criança renascida. Ela está renascendo. E esse fenômeno de renascer na língua tupi é Arapoti, é renovação, é renascendo, é renascimento. E quando a gente fundou o Instituto Arapoti, a ideia
era fazer renascer para a sociedade como um todo a filosofia ancestral do Brasil. Oferecer como um renascimento, com uma possibilidade de renascimento dessa filosofia no coração das pessoas. É uma utopia, né? Então Arapoti significa renascimento por causa disso. A gente já tem esse sonho de oferecer os saberes das tradições indígenas como um mecanismo de possibilitar o renascimento de uma cultura. A gente sabe que renascer uma cultura não é essa cultura vai voltar como é que era 500 anos atrás. Sim. E tal, todo mundo pelado e pintado, no sentido externo, não é no sentido externo esse renascimento, mas no sentido dos seus princípios e valores. Então Arapoti ele tem por base difundir os princípios e valores das tradições indígenas do Brasil e desenvolve ações inspiradas nessa filosofia. Sim. Né? Então muitas vezes usa como ferramenta oficinas culturais, trilhas, caminhadas, às vezes usa como ferramenta linguagens culturais. A gente usa, por exemplo, oficinas de contação de história, mas as histórias são contadas são das mitologias indígenas. Né? Oficinas de teatro, mas as peças que são representadas são da mitologia indígena. Né? Oficinas, a gente está tendo agora na outra parte do Instituto, né? Oficina de cerâmica, inspirada no grafismo indígena. Sim. Oficina de artesanato, inspirado nos valores indígenas. Entendeu? Então a gente usa a cultura como uma ferramenta de difundir essa filosofia. Você falou sobre o renascimento, sobre esse processo de trazer esse resgate da cultura indígena para o momento atual, e eu me lembrei do rito de passagem, né? Porque boa parte das pessoas nessa vida, por exemplo, pessoas que estão assistindo a gente, provavelmente está no computador, está morando numa cidade grande e tudo mais, e eu tenho observado que alguns desses ritos, vários desses ritos de passagem, eles acabam sendo deixados de ser reverenciados como era antigamente, perde essas conexões todas que a gente já acabou de ouvir você transmitindo. Isso é uma verdade? Você concorda com esse tipo de informação, com essa opinião? O que é que você fala em relação aos ritos de passagem ou instigar os seres humanos atualmente em relação a isso? Qual a importância, né, do rito de passagem? A tradição indígena diz que tem 4 momentos importantes na vida. 4 momentos. O primeiro momento é quando você nasce. Né? O segundo momento, quando você aprende a andar. Né? E quando você aprende a andar, você começa primeiro a andar de joelhos, de 4 pés. Né? Sim. Né? O terceiro momento, quando você começa a falar. Né? E o quarto momento é quando você anda por si próprio. Né? E cada momento desse é uma série de coisas e situações internas acontecem dentro de você para organizar esse momento. Sim. Né? Quando você nasce, quando você começa a andar de 4 pés, né? Porque você é um andar dependente de uma série de coisas e que te limita, né? Depois, quando você aprende a falar, é muito importante. E depois, quando você começa a andar sozinho, né? Para cada momento desse, os antigos criaram necessidade de haver uma celebração ou de haver uma situação em que coloque a pessoa numa reflexão o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é definidor na sua vida. Sim. É igual o teu aniversário. Né? É igual ter um momento de celebrar o teu aniversário, um momento que você reúne pessoas, amigos ou família, né? E aquilo ali é um momento enfim, que modifica internamente. Né? E esses 4 momentos, eles se repetem durante toda a tua vida, de modos diferentes. E depois que você começa a andar sozinho,
você tem que começar a andar de 4, porque você vai cair. Muitos momentos na sua vida você vai cair. Sim. E você tem que aprender a andar de a 4, andar de 4 e se levantar. Né? Entendi. E boa parte das vezes a gente renasce também, quando E aí tem que. E renasce também. Então renasce também. E depois você vai ter que aprender a falar várias vezes. Né? E vários momentos você tem que aprender a falar. Falar consigo mesmo, né? Falar a fala correta. E depois você vai ter que andar sozinho e andar o que fala. Né? Sim. Porque se você não anda o que fala, você não está sendo coerente com tua alma, com o ser, com tudo que você engatinhou na vida. E esses 4 momentos se repetem várias vezes na sua vida. Se você não celebra e foca bem o significado deles, você pode se atrapalhar. Né? Então tem hoje, né, a gente vê muito aí, né, gente que fala uma coisa e anda outra, anda de um lado e vai pro outro, não fala direito, né, no sentido de que fala uma coisa que não é bem aquilo que está sentindo, que está vibrando, que é verdade. Nós temos muitos problemas com isso, né? Talvez um dos motivos de grandes conflitos é exatamente isso, a falta de comunicação. De não ter valorizado a importância de cada uma dessas etapas. Entendi. De não ter colocado uma reflexão como é importante cada uma dessas etapas e como ela te traz responsabilidades internas, corresponsabilidades. É uma responsabilidade muito grande quando você nasce. Sim. E quando você renasce também. E quando você anda, né? E quando você fala, né? Sim. Então, quando os antigos fizeram os primeiros ritos de passagem, quando volta de novo nos ciclos, nos níveis, né, em outros níveis, nos níveis mais sutis, de andar, de falar, a pessoa já faz o seu rito interno de reflexão, né, de contemplação, de meditação sobre aquilo, né? Como não tem mais rito de passagem, o que acontece? Os ciclos passam e você não integra eles. Então tem gente com 50 anos engatinhando na vida, né? Tem gente de 60 que não aprendeu a falar. Né? Tem gente de 30 que não aprendeu a se relacionar. Né? Então a importância dos ritos de passagem, na minha percepção, está aí. Na sua fala, quando você falou de engatilhar, eu lembrei também da dança que você ensinou, que é aquela ha-ha, que é dos espíritos que tem nos nossos joelhos, né, que é relacionado com essa dança. Quer falar para o nosso amigo internato como é que é a história dos espíritos que moram aí nos joelhos? Que espíritos são esses? Tá. O nosso corpo, ele como nós dissemos antes, né? Nosso corpo físico é uma roupa, né? Mas não é uma roupa qualquer, né? É uma roupa que ancora, né? Que enraiza o espírito. E como ela enraiza o espírito, ela guarda símbolos. Cada parte do nosso corpo, os pés, tem ancora um símbolo, né? Uma metáfora do nosso espírito. Os joelhos, as mãos ancora, né? E assim por diante. Para algumas tradições, né? Os joelhos, por exemplo, ancora também um significado. Né? O joelho direito representa o orgulho e o esquerdo a vaidade. Né? Então, quando você dobra o joelho, você quebra o orgulho e a vaidade. E também é uma maneira de reverência, né? Você se abaixar, se dobrar, né? Desenvolver essa capacidade de se dobrar de vez em quando, né? De reflexionar, né? De se flexibilizar,
Isso gera longevidade, né? Entendi. Isso gera também sabedoria, né? Várias pessoas, nossos amigos que estão assistindo a esse programa, Sinais de Fumaça, são do movimento das danças circulares sagradas e têm dançado bastante essa dança que você ensinou, que é o ho, 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 ha, ha. Qual é o significado de ho, 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 ha, ha? Tem um significado em língua específica? É uma coisa mais de vibração? Como é que é o significado dessa fala sagrada presente na dança? Lembrando das falas anteriores, sim, onde eu coloquei que, do ponto de vista de uma visão tupi, nós temos 3 corpos integrados, né? O Aivu, que é o sopro, o corpo de som, o Yang, né? E o corpo físico, né? Então, assim, esse corpo intermediário entre o físico e o luminoso, né? Que é totalmente vibratório, uma das maneiras de equilibrar o físico, né, é justamente fazendo vibrar alguns sons que dizem respeito a esse padrão vibratório que nós somos. E esses sons que nós vibramos, ou podemos vibrar, para harmonizar esse corpo intermediário, que por sua vez harmoniza o físico e traz a luz do corpo Aivu, do corpo espiritual, né? São emanações vibratórias de vogais. Por algum motivo lá atrás, né, os antigos sábios viram que a vogal, você repetir uma vogal, ancora essa energia espiritual no seu corpo físico. Entendi. Qualquer que seja a vogal. É claro que cada vogal é um tom, assim como cada nota musical tem o seu tom, e são 7 as notas musicais, são 7 padrões vibratórios, também nós temos 7 vogais, que são 7 vibrações, são 7 padrões vibratórios do espírito. Então, quando você diz ho, você está vibrando uma nota que beneficia uma parte do seu espírito. Quando você diz rei, você está vibrando a nota que beneficia uma outra parte do seu espírito. Quando você diz ra também, né, tem esse H, ra, mas essa a, rei, e, i, né, esses sons, eles são como diapasões que, ao serem entoados, harmonizam o teu espírito no corpo. Né? Então não tem o ho não tem um significado literal, mas tem um significado vibracional de ancorar essa energia vibratória de harmonia no seu espírito. Né? E assim é com as vogais subsequentes também. Ok. A gente já está chegando já aqui ao final do programa Sinais de Fumaça, com essa presença realmente ilustre aqui do Cacauerá, que é uma cultura indígena. Eu pedi para o nosso amigo então Cacauerá deixar para os internautas uma mensagem final. Quem desfrutou desse bate-papo, que realmente traz uma medicina indígena presente, uma vibração que eu acredito que vocês tenham sentido bastante profunda e prazerosa que o Cacá transmite para a gente. Por favor, Cacá. A mensagem que eu deixo é a mensagem que não vem de mim, a mensagem que vem dos nossos antepassados mais antigos. Precisamos lembrar a todo instante que, na verdade, somos um só sopro. Quando nós lembramos que todos nós, eu e você, somos um só sopro, as nossas relações no cotidiano podem ganhar uma diferença para melhor, no sentido de respeitabilidade, de interação, de abertura para o diferente, porque em essência somos o mesmo sopro. Né? Então, na tradição tupi se diria assim: Aguijereté, abençoado seja esse momento. Obrigado a todos, muito obrigado. Gratidão, Aguijereté. Aguijereté. Gratidão.